a Revolução Francesa tem dois braços de causa, pelo menos. Uma base econômica e uma base cultural. A base cultural se chama Iluminismo. O Iluminismo põe em questão a ordem social dada no período do século XVIII. Então ele questiona a influência da religião dentro da política, questiona a diferença entre os homens e, portanto, o destaque normativo da nobreza, e questiona também o absolutismo, a ideia de que tem um homem que pode fazer o que quiser porque ele é rei, porque Deus quis, ou porque a força mandou, ou qualquer coisa nesse sentido. Os questionamentos ideológicos do iluminismo vão funcionar de base retórica para o movimento revolucionário. Segundo local é a questão econômica. Por que a França entra em crise? 3 são as causas principais da França entrar em crise. 2 delas relacionadas tipicamente ao período moderno, onde vigia o mercantilismo colonial, e uma relacionada a simplesmente porque Deus quis. As 2 que são relacionadas à política, que são relacionadas à forma econômica do período moderno, que é o mercantilismo colonial, ou capitalismo mercantil, ou como querer chamar, você tem a Guerra dos 7 Anos, que é basicamente a Primeira Guerra Mundial da Terra, em que tem uma disputa intercolonial entre países europeus, destaca-se França e Inglaterra, e é por isso que, por exemplo, eu sempre digo isso para os meus alunos, no Canadá se fala francês e inglês, exatamente porque tinha uma colonização francesa ali que foi chutada, porque a França vai perder a Guerra dos 7 Anos, e é pelo mesmo motivo que a Índia, a língua principal lá é inglês e não francês, porque a França disputava colonialmente a Índia, só que ela perdeu a Guerra dos 7 Anos, vai ser chutada de lá, vai ficar a Inglaterra lá colonizando a Índia, e a Inglaterra vai colonizar a América do Norte, por isso que você tem um Canadá vinculado à coroa inglesa e não ligado à França. Certo? Então, resultado da Guerra dos 7 Anos, a França toma um pau e perde colônia, perde dinheiro, porque vai parar de fazer mercado com as suas colônias que antes tinha. E aí, digamos assim, entre aspas, para se vingar, a França apoia a independência dos Estados Unidos. Apoiar a independência dos Estados Unidos é custo, é grana. Então, mais um motivo para entrar em bancarrota, tá? Do ponto de vista econômico. E a terceira causa é que teve uma friaca. Deus quis que a França se fudesse. A França, ela é muito economicamente vinculada à produção agrícola na França. Até hoje é assim, tanto que você vê a disputa que o Jones fica mentindo lá sobre o pacto do Brasil com a Europa, né? O pacto neocolonial. Tudo mentira. A França entrando em crise, o rei francês, ele chama um negócio que se chama Assembleia dos Notáveis, composto de clero e nobres, para tentar pedir para essa galera colaborar com o tesouro. Não dá para solucionar nada, então se chama uma nova Assembleia. Chamando essa nova Assembleia, se pede a participação de outras pessoas que não sejam nobres nem clero. Essa Assembleia nova convocada é os Estados Gerais. Uma coisa que tinha sido chamada há mais de 100 anos para trás, eu acho que 1614 tinha sido a última vez que tinha sido chamado os Estados Gerais, que você tem eleitos locais que representam, aí sim, 3 estados, o clero, a nobreza e o terceiro estado significa absolutamente todo o resto. Então tem eleições locais em que vai pessoas representando todo o resto da população também. Todo o resto aqui você inclui o cara que é dono de loja, você inclui os camponeses, você inclui todo o resto, tá? Nos Estados Gerais, o voto se fazia por casa. Então são 3 casas ou 3 estados. Em geral, dava sempre 2-1. Então, começa a se advogar pelo terceiro estado a tese de que seria necessário trocar a forma de eleição. Trocar a forma de eleição, ao invés do voto nessa Assembleia Geral ser feito por casa ou ser feito por estado, vai ser feito por cabeça, por indivíduo. Como o terceiro estado tinha uns 500 cidadãos e do outro lado você tinha 200, ia ficar mais equânime a coisa e a coisa poderia ficar mais legal. Quando tentam forçar essa mudança, o rei fecha o Palácio de Versalhes, que é onde acontecia a reunião dos Estados Gerais. Quando ele fecha o Palácio de Versalhes, o terceiro estado sobretudo, mas todo mundo que bate com a porta na cara lá fala assim, não, mas o rei não pode fazer o que ele quiser, ele não pode cancelar os Estados Gerais. A gente tem uma representatividade do povo e etc e tal. A gente vai continuar se reunindo, ele se reúne numa sala de jogo de pela, que é uma espécie de tênis para aristocrata safado, e nessa sala eles fazem uma promessa. Que promessa é essa? Não vamos parar de nos reunir até fazermos uma Constituição. A gente está saindo do mundo moderno e entrando no mundo contemporâneo. A gente está saindo da monarquia absolutista e indo para uma monarquia constitucional. O fato deles estarem confrontando o rei já é um sinal disso. É uma coisa que os ingleses fizeram um século atrás. O rei não pode fazer o que ele quiser, ele tem limites. Quando eles fazem isso,
Há uma discussão na cidade de Paris, que é próximo onde está acontecendo esse evento, que é o Palácio de Versalhes, feito por Luís XIV, símbolo máximo do absolutismo, é um palácio gigantesco. Em Paris, que fica vizinho, houve-se uma tese de que o rei estaria juntando a sua guarda suíça para atacar e dissolver os Estados Gerais, que agora estão se convertendo em Assembleia Nacional, Assembleia porque é uma reunião, nacional porque dizem que são representantes da nação, e constituinte porque dizem que vão fazer a Constituição, Assembleia Nacional Constituinte. E aí começa a Revolução Francesa de fato, que aí o povo entra na jogada. Quando se ouve isso, em Paris, 3 milhões de habitantes lá, você vê uma movimentação para se armar, para se proteger contra a reação do rei. Vai ser montada uma guarda nacional fiel à Assembleia Nacional, e essa guarda nacional é composta em grande parte por causa da pressão dos jacobinos dentro do negócio, dentro da Assembleia Nacional, por grupo de pessoas comuns, os chamados sem culote. Culote era uma calça feia, que tinha uma meia horrorosa que ficava por cima da calça assim, e aí o sem culote era falta de status, né? Então esse grupo da Guarda Nacional era uma guarda legitimamente com facção popular. Logo depois vai ser tomado o governo de Paris no que é conhecido como Primeira Comuna de Paris, que não é aquela que entra para a história do comunismo, não, que é o governo regional. Então os pé rapados vão montar a Guarda Nacional e boa parte desses pé rapados vão estar envolvidos no governo de Paris, que é chamado de Comuna de Paris. Esse é o cenário que vai se montar. Inicia-se a Revolução Francesa quando o povo entra em jogada. Quando ele entra na jogada, ele toma a Bastilha. Para que ele toma a Bastilha? A Bastilha era um castelo que servia de prisão, e há muito tempo essa prisão não era usada. A prisão estava basicamente abandonada, tinha poucas pessoas presas, o lugar é gigantesco, não tinha 50 pessoas naquela prisão. Invadiram a Bastilha para pegar pólvora, para armar a população. Como é que começa a Revolução Francesa, portanto? Você pode dizer, 2 locais começa, né? Em 14 de julho, quando tem a tomada da Bastilha, ou antes, quando o Terceiro Estado teve a porta de Versalhes fechada na cara dele, e eles falaram assim, eita porra, vamos continuar nos reunindo. No início da Revolução Francesa, a Revolução Francesa é uma revolução palaciana. Quando é que você diz que começou a Revolução mesmo? Em 14 de julho, quando tem a ocupação da Bastilha para armar a população. Então, quando a população entra na jogada, é que diz que começou a Revolução Francesa. Qual era o objetivo da Revolução, portanto? Matar o rei? Não. Limitar o poder do rei. Sair do absolutismo. O objetivo era imitar a Inglaterra. Nesse momento que a população de Paris toma a rua, depois vão começar a aparecer movimentos nos campos expulsando os aristocratas, donos de terras, etc e tal, etc e tal. Isso vai ser chamado de grande medo. Não só a população de Paris está na jogada, a população da França campestre estava na jogada também, tá? Só que você está fazendo uma modificação. Quem que vai votar a partir daí para escolher os deputados da Assembleia Nacional, depois que ela tiver feito a Constituição e tal? A Assembleia Nacional Constituinte, ela vai se verter, ela vai se transformar em Assembleia Nacional Legislativa, como Montesquieu diz, que era para imitar a Inglaterra. Essa Assembleia Nacional, ela teria uma função e ela seria eleita. Como é que ela seria eleita? Como é que seria o voto para eleger essa galera? Voto censitário. Só quem tem dinheiro vota. Por isso que é costumeiro a gente falar que isso é uma eleição, essa é uma revolução tipicamente burguesa. Os homens que têm poder de voto são os homens que têm patrimônio, tá? Nesse movimento, antes mesmo de terminar essa Constituição com esse voto específico, estava acontecendo as transformações, mas a fome ainda estava pegando. A questão econômica não estava resolvida. Um grupo, majoritariamente de mulheres, vai marchar de Paris até a Versalhes, caçando a rainha, a Maria Antonieta. Maria Antonieta por quê? Maria Antonieta era uma porra de uma austríaca. E lembra que eu falei que os aristocratas começaram a fugir? Eles estavam indo preponderantemente para onde? Eles estavam indo preponderantemente para a Prússia e para a Áustria. Chiar no ouvido do rei prússio e do rei austríaco que eles deviam intervir e ajudar o rei a recuperar o poder dele. Nessa circunstância toda, o pessoal foi marchando até Versalhes, tentou atacar a rainha, não conseguiu. Tem até uma discussão interessantíssima para ver se a Guarda Nacional não fez de propósito, o Lafayette, que lutou na Revolução Americana, se ele não fez de propósito, fez vistas grossas para que isso acontecesse. O fato é que a Guarda Nacional demorou para chegar, invadiram o Palácio de Versalhes, quase mataram a porra da rainha. Só que a Guarda Nacional chega a tempo, evita uma tragédia maior, e aí a população pede que ela e o rei sejam escoltados para dentro de Paris. Então eles vão sair de Versalhes e vão para o Palácio das Tulherias. Vai preso, vai prisão domiciliar. Tá certo?
Ele vai armar de dentro das Tuileries uma tentativa de fugir e vai ser preso quase escapando lá no nordeste da França. Ele vai ser preso, vai ser trazido de volta para Paris, e Paris vai declarar guerra à Prússia e à Áustria. Nessa confusão de guerra com Paris e Áustria, o grupo de liderança da Guarda Nacional, que era a maioria de pé rapado, vai armar um golpe para finalmente derrubar o rei. O rei até agora ele estava com poderes limitados, mas eles vão invadir o Palácio das Tuileries, vão encontrar documentos que mostram relação entre o rei e políticos franceses, insinuando relações com a Prússia e com a Áustria, de modo que agora ele vai ser julgado como traidor. E agora sim, ele vai ser julgado, e por uma votação muito apertada, ele vai ser executado, e a França vai se tornar uma república. Quando ela se torna uma república, os jacobinos, antes, o Robespierre, ele era contra a execução do rei, ele era contra a república, ele era a favor de uma monarquia constitucional, mas nos últimos passos de acontecer isso tudo, os jacobinos tomam uma posição mais popular e apoiam a execução do rei. Ao apoiarem a execução do rei, eles vão ganhar mais destaque dentro da política para a eleição da Convenção Nacional. E a eleição da Convenção Nacional vai ser feita por todo homem vota. Todo homem vota, como é que você chama isso? Voto universal masculino. Um ano antes disso acontecer, estoura a revolta no Haiti. A república que vai tomar cara agora, ela vai ser dominada por 3 grupos. O majoritário, que é a planície central, os girondinos e os jacobinos. Tem outros grupos aqui também. Um deles eu vou mencionar, os rebertistas. Os rebertistas, eles pressionam publicamente, fazem publicação, dizendo para que a Convenção Nacional expulse os girondinos que votaram a favor do rei, porque eles eram traidores da Revolução. A pressão é tanta que a Guarda Nacional, de novo, os pé-rapados lá da Guarda Nacional, vão para frente da Convenção Nacional e vão pressionar a Convenção Nacional para entregarem os girondinos. Eles entregam os girondinos, eles são excluídos da política e agora você vai ter um poder majoritariamente jacobino. E nesse momento, o Robespierre vai entrar no Comitê de Segurança Nacional, que é o único governo executivo de verdade que você tem ali, que é o Comitê de Organização para a defesa contra-revolucionária interna e para a defesa externa. Nesse momento, os jacobinos vão tomar o Comitê de Salvação Pública, vão se tornar majoritários no executivo. Os rebertistas, aqueles que fizeram pressão contra os girondinos, vão continuar gritando contra os jacobinos, dizendo que os jacobinos são muito moles, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que os jacobinos vão fazer? Vão assassinar os rebertistas, na sequência, vão eliminar uma fração interna dos jacobinos, que são seguidores de Danton. Robespierre se isola e aí, isolado, vê-se um ambiente político para condená-lo como contra-revolucionário no que é chamado como golpe de Thermidor, que aconteceu no Thermidor do calendário revolucionário. O Robespierre cai, ele morre e vai ser assassinado, e aí entra o diretório, vai entrar um novo grupo. Isso, e o negócio do ser supremo também influencia nisso, porque os rebertistas eram ateus, e eles promoveram, e aconteceu, uma manifestação da deusa razão, que eles diziam, não é que tem uma deusa razão, a gente está valorizando os valores humanos, né? E aí o Robespierre, contra essa posição ateísta de fazer o elogio da deusa razão, ele cria a ideia deísta, voltairista, né, do elogio do ser supremo. E isso é usado contra ele, né, é feito propaganda pra caramba contra ele, porque ele acha que ele é o ser supremo. Tudo mentira, né? O Robespierre ele não achava que ele era Deus, ele era deísta, né? Mas tinha mais é que se fuder mesmo, mandou matar os rebertistas e tal. Beleza, aí veja só, então ele vai ser assassinado, e aí você vai ter a dissolução da Convenção Nacional, vai se fazer uma nova Assembleia que vai eleger um executivo por voto indireto, né? Você tem uma Assembleia e essa Assembleia elege esse executivo. Esse executivo agora se chama diretório. O diretório vai ser dominado por força girondina, ou seja, os girondinos voltam ao poder em 95. Os jacobinos agora são minoritários, eles basicamente foram destruídos, Robespierre está morto, quem está dominando a República agora são os girondinos e eles passam à terceira Constituição. Teve uma Constituição monárquica, teve uma Constituição da primeira fase e agora teve uma Constituição da segunda fase. Nessa nova Constituição, volta o voto censitário, só que aí essa República ela é acusada de ser corrupta, mesmo por quem a elegeu.
há uma insatisfação, há uma briga, há um rancor entre jacobinos que odeiam os girondinos que odeiam os jacobinos, há um conflito e tal. E aí se tem uma ideia. E se a gente convidar Napoleão, que durante esse tempo de guerra civil intensa, Napoleão nunca esteve lutando nessas guerras civis. Ele é o elo de unificação da França. Porque em todo esse tempo, Napoleão estava lutando pela França. Fazendo merda ou não fazendo, ele estava lá do lado de fora lutando pela França. Ele não estava nessas guerras civis. Então vamos chamar Napoleão para ingressar no diretório. Por qual par? Ele perguntou. Então ele entra no diretório. Quando ele entra no diretório, uma das primeiras coisas que eles fazem é acabar com a revogação jacobina da escravidão. A escravidão volta a funcionar e isso vai fazer com que Napoleão entre em guerra com Haiti. E ele vai ser derrotado em 1804, quando finalmente, antes dele se tornar imperador, o Haiti vai se declarar independente, tá? O Haiti vai consolidar o primeiro movimento consequência da Revolução Francesa aqui nas Américas. A revolta do Haiti começa antes dos jacobinos tomarem o poder. Os jacobinos reconhecem que não tem que ter escravidão nos domínios franceses. Napoleão, no diretório, revoga isso. E aí a revolta do Haiti vai conseguir êxito depois de uma sangrenta guerra em 1804. E aí depois a França ainda vem para cima de novo dos haitianos, pedindo indenização, senão eles iam invadir o Haiti. Aí o Haiti fica forçado a pagar um valor por décadas e décadas para a França de indenização por ter se liberado da França, né? É foda, é isso, tá? Quem começou a voltar para trás? Napoleão, que foi derrotado, é bom lembrar. Beleza. Em 1804 ele vai se tornar imperador. Depois ele passar por um procedimento que foi dar um golpe no diretório, ele se junta com mais 2 caras, dá um golpe no diretório, a gente chama isso aqui de triunvirato, porque foi a mesma coisa que César fez na República Romana. Ele mais 2 caras articulavam por debaixo dos panos, tá? Aí depois teve um segundo triunvirato que vai colocar o Otávio no poder e vai começar o Império, tá? Então na história romana é muito claro. Você vem, monarquia 700 anos antes era comum, república começa em 500 anos antes era comum e a república vai cair no século I, né? No primeiro século. Então são 500 anos de república, mais ou menos. E monarquia, 200 anos de monarquia, 500 anos de república, e depois o Império até a queda de Roma. A França contou a história de Roma, tentou imitar Roma, e Marx escreve isso no 18 Brumário de Bonaparte, né, que os franceses estavam tentando imitar Roma na maior cara de pau. Sim, estava tentando imitar mesmo, é por isso que Napoleão vira imperador. É um título que homenageia a história de Roma, tá? O diretório vai ser assaltado por esses 3 homens que vão tomar o poder e vão colocar já uma outra constituição que eles vão governar a partir de um negócio chamado consulado. Na República Romana, como os republicanos romanos não queriam rei, eles tinham um senado e o senado elegia em termos periódicos, em períodos, cônsules, que eram 2. Na França, esses cônsules serão 3. Por quê? Porque foram 3 caras que deram golpe, por isso. Então, eles deram um golpe, 3 pessoas tomaram poder no consulado, isso é o chamado 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. Napoleão, então, pergunta para o povo, eu posso ser cônsul pro resto da vida? Eu posso ser cônsul vitalício? Ele faz uma eleição nesse sentido. E o plebiscito ganha. Napoleão diz, quer dizer, a população da França fala, quero que Napoleão fique como governante pro resto da vida. Aí ele percebe, então foda-se, se a população tá me apoiando, eu vou fazer o quê? Eu chuto esses outros 2 caras, eu já não estava governando com ele, então eu faço o quê? Viro imperador. E aí ele vira imperador e governa sozinho a França. Tá? Tranquilo? Como é que começou esse golpe? A partir do 18 Brumário de Napoleão, junto com esses 2 caras, que dão um golpe e confirmam um consulado em 1799, tá? 5 anos depois, Napoleão seria o imperador da França.